Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa conversa aqui hoje a gente vai falar sobre, como decifrar, esse desafio do offline para uma trilha poderosa para iniciar vendas no online, né, no digital. Isso com confiança, e mesmo que você ainda não domine marketing digital. Então, em geral, vamos deixar claro aqui, né, para quem que é essa conversa aqui, né? Vocês estão aqui nessa oportunidade, provavelmente vocês viram uma dessa lição, é para quem que é, né? Em geral, para empresários, vendedores de porte, vendedores de pequeno porte, e tudo isso eu quero que vocês, vocês. Aí, qual que é a ideia? Hoje eu vou trazer aqui um estudo de caso. Eu fiz recentemente uma consultoria com um empresário que ele atua, é um estudo de caso, um empresário que atua no pet, né, nessa parte de pet shop. Não vamos falar aqui, mas ele estava com um grande problema. E um grande problema que muitos empresários com quem eu atendo, né? Essa parte de consultoria de negócios, eu acabo enfrentando aqui, né? A gente, meu time, a gente acaba se dobrando, passando por essa situação de ajudar esse público-alvo. Não é pet shop, não, empresários estão com esse tipo de situação. Qual que é? O grande problema de ter dúvida. Que tipo de dúvida? Vamos lá. Esse empresário está numa seguinte situação. Ele decidiu, ó, é uma coisa legal, o empresário ele decidiu, estão aqui comigo? Beleza. Ele decidiu ir para o digital. Ele entendeu que o digital veio. Então, o que acontece? Ele tem uma operação, ele tem um modelo de negócio que ainda não está no online. Ou seja, é um modelo presencial, um modelo offline. E ele decidiu agora explorar o online, o digital. As causas, né? Bom, o faturamento dele abaixou, despencou para ele, palavras dele, despencou, ok? Então vamos lá, ó, vamos colocar aqui o grande problema, o problema desse empresário. Primeiramente, né? O faturamento despencou, palavras dele, lembra de novo? Des- Despencou. E o que acontece? O faturamento despencou. Ok, mas existe cenários. Quando a gente faz a parte de, quando a gente está fazendo essa parte de consultoria, se o faturamento despenca, não necessariamente o lucro despenca, porque existem outras situações que estão relacionadas a lucro. Ok? Então, a ideia é que, antes de falar qual foi o plano, eu quero apresentar para vocês o cenário, né, que muitos empresários se encontram nessa mesma situação. O faturamento despencou, aí o que acontece? O volume de cliente baixo, ou seja, ele tem uma estrutura física e os clientes não estão mais passando na loja dele, não estão passando mais na frente. Então, não adianta colocar os cavaletes que vão estar limitados somente para as pessoas que estão passando ali na frente, sendo que ele pode explorar outros caminhos. E a única verdade é que ele ainda não tem esse plano. Mas presta atenção, eu quero mostrar para vocês qual que é a visão dele. E a visão que ele trouxe era uma visão pertinente. Era não, é uma visão pertinente. Mas aí eu quero que vocês comecem a entender como é que a gente analisa no contexto de uma consultoria de negócio focada nessa transição simplificada do offline para o online, para falar de vendas e para falar de marketing. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente aqui, né, um, uma parte do nosso valor, né? A gente não acredita para falar de vendas e marketing, se a gente não entender, por exemplo, ó, a gente não entender aqui, ó, deixa eu trazer para vocês, a gestão do dinheiro do seu negócio. Se a gente não, ó, muitos empresários, Cauê, poxa, mas você não sabe do meu negócio, eu não preciso ver o seu negócio, só me mostra o financeiro, que eu vou falar sobre o seu negócio, como está o seu negócio. E aí o que acontece? Já vem um outro grande problema, né, dentro dessa situação, que esse empresário por si só, nessa consultoria também estava vivendo, que era ele, "Cauê, eu não tenho controle financeiro do meu negócio. Tá, tudo bem, isso acredite ou não, mas isso é um hábito, tá? Embora prejudicial, ele é muito comum.
A grande maioria das empresas no Brasil hoje, elas não têm esse controle, né, do seu financeiro. E o que acontece? Muitos empresários estão tomando decisões de negócio, estão querendo abrir novas operações, baseadas simplesmente na intuição. Vamos lá. Hoje, com acesso à informação, né, com as inúmeras oportunidades, acesso a conhecimento, né, está muito simples. Então, o que acontece? A intuição, ela tem a parte, né, que nem um dos meus mentores é o Flávio Augusto, né, eu faço parte de um dos programas de mentoria com ele, e o Flávio Augusto defende, né, um empresário, né, visionário, ele tem que ter visão, sem visão, dita aí, tem visão? Bem, competência e fome. Gente, quando ele fala fome, na verdade, é realmente ter o desejo de fazer as coisas acontecerem, né? A palavra ideal é ambição, tá? E ambição positiva, tá? Vamos deixar bem claro, tem gente que, ah, é ganancioso. Não, não tem nada a ver. Ambição é você querer mais e melhor. E o que acontece? Esse empresário, ele quer mais e melhor. Ele tem uma visão, mas faltou naquele exato momento. Como quer dizer que ele não tem competência? Não, ele tem competência para falar do negócio dele, o know-how dele, business plan. Mas o que que ele se encontrou? Ele não tinha um plano para poder migrar. O que acontece? Ele foi, fez um curso, aí você, dentro da nossa consultoria, né, aí a gente identifica o que que ele já fez no negócio dele, o que que ele ainda não fez. E dentro do que ele fez, então, eu já fiz um curso de marketing digital, mas não consegui colocar para rodar. O que acontece? Existe uma premissa hoje, atualmente, no digital, que você faz um curso e o seu negócio vai mudar de um dia para o outro. E olha, somente o curso, eu posso falar para vocês, eu desconfio, tá? Ele pode trazer uma visão, pode trazer você, colocar uma semente para você entender a importância de fazer a transição, por exemplo, de um negócio offline para o online. Se isso faz sentido, ok. Então, o que acontece? Ele não tinha o quê? Todo o entendimento necessário para fazer, primeiramente, a transição, e mais importante, ele não tinha os números, galera. Gestão do seu negócio. Então, a coisa mais importante é entender de número, a gestão do dinheiro. Vamos colocar aqui, ó. Gestão do dinheiro, né? As finanças. Por quê? Porque as finanças que vai dar o direcionamento para próximos passos, tanto em etapas de venda, quanto em etapas de marketing. E depois você fazer todo esse processo rodando pratinhos aqui, né? Fazendo a gestão de pessoas, porque no final das contas você, né, lida com pessoas. E tem uma frase, né, que hoje recentemente estava falando com o colega empresário, e esse colega falou, ó, Simon Sinek. Então, trazendo uma citação de Simon Sinek aqui para vocês, se você quer ter um negócio de sucesso, entenda de pessoas. Por quê? Seus clientes são pessoas, seus funcionários são pessoas. E se você entende de pessoas, você entende de negócio. Então, justamente esse amigo hoje falou isso comigo, a gente falou, ele trouxe uma citação, mas eu estou trazendo aqui um recurso para lembrar ele. E o que eu quero trazer aqui para vocês? Ó, eu entendo, gente, ó, e vamos lá. Não é hora de falar, de caçar o pessoal. Presta atenção, isso é uma responsabilidade do empresário. Quando você tem um momento, né? Tem empresários que hoje estão passando um momento delicado. Esse aqui, o que acontece? Para fazer essa transição, é necessário entender o plano. E o que acontece? Muitos buscam, né, dentro do entendimento de modelos de negócios passados, usar no modelos atuais. Só que o que acontece? Mudou o comportamento do seu consumidor. Eu posso falar que eu acredito que eu seja uma das últimas escolas, né, de uma transição que eu peguei, o que era, vamos falar, o antigo com o novo, tá? Então, eu entendo o desafio. E por, por sorte ou por necessidade, eu não sei falar, bom, mas eu sempre foi muito bom para relacionar esses dois extremos, né? Na verdade, sempre fazer essa gestão de conflitos, é uma coisa natural. É natureza. Quando você gosta de pessoas e ajudar, você tem essa habilidade natural. E eu acabei desenvolvendo, mas eu também fui estudar, né? Uma coisa, com toda essa jornada. Eu falei para vocês aqui em outro vídeo que eu falo, eu comecei lá como
projetista mecânico, peguei uma empresa sem nenhum tipo de conhecimento, comecei a tocar 6 dígitos de dívida, 7 meses com faturamento igual a zero, dando prejuízo para a matriz. E depois que eu fui começar a aprender a fazer uma rotina onde transformou essa situação em 5 dígitos de lucro sem vender curso. Tá? A premissa. Porque é justamente isso aqui que eu quero mostrar para vocês, essa oportunidade. Por exemplo, pô, quer dizer que estão aqui falando aqui, né, no chat. Então vou ter que vender curso? Não, não necessariamente. De novo, é aqui que envolve o escritório de transformação digital, que a gente faz todo esse processo de digitalização. Mas eu estou trazendo esse estudo de caso para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vamos falar do estudo de caso, que acho que é mais legal. Vocês gostam, querem mais ver, né? Mas vocês estão entendendo aqui. Eu trouxe isso aqui para vocês agora entender. Então, qual que é a ideia, né? Existe uma situação que esse empresário ele tem que buscar entender em algumas áreas específicas, né? Por exemplo, algumas áreas de especialidade para tocar um negócio e hoje você performar de forma inteligente, tá? Um plano sólido, um passo a passo objetivo. São as áreas de especialidade, por exemplo, principalmente para trabalhar no atual, do digital. Na parte do social media, por exemplo, né, que são os profissionais que vão cuidar da parte do seu social, os copywriters, né, os redatores de publicidade comercial. Hoje também a gente tem aí um time também de gestores de tráfego, web designers, marketers, e tem um pessoal que pode ajudar a fazer a gestão da finança. Esse é um time completo. O que acontece? Existe uma situação que existe um grupo, né, que está vendendo um conhecimento e está trazendo, ó, eu vou até desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar, eu preciso desenhar. Ó, existe a situação seguinte, ó. Existe o contexto de análise de um negócio. Você vê a parte estratégica, vê a parte tática e vê a parte operacional. O que acontece? A grande maioria dos cursos ensina o quê? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Ensina a parte operacional. E a parte operacional é a parte de execução. Exato. E o que acontece, ó? Esses treinamentos, em geral, qual que é a ideia? Eles preparam a pessoa para executar uma operação. Só que é uma operação que, se não for, ó, vamos lá, vamos colocar de outra cor aqui. Ó. Se não tiver um direcionamento e é responsabilidade do estratégico, é, é o verdadeiro, gastar muita energia e pouco ou nenhum resultado. Então, o empresário, ele tem que, em geral, ele tem que conhecer esses 3 momentos: estratégico, tático e operacional. E o que acontece? Esse empresário, assim, ele não, ó, ele tinha aqui o operacional, que ele colocava a mão na massa, que é um comportamento esperado dos empreendedores, ok? Então, beleza. Ele tinha a tática, né, que ele fazia a parte relacionada a fazer vendas e também a liderar as pessoas que faziam parte da empresa dele. Só que ele estava com um ponto em aberto, que é, cadê? Aqui, ó, que era o estratégico. E justamente assim, dentro da nossa conversa, começou a aparecer os planos. Eu vou colocar aqui e apresentar para vocês o plano que ele trouxe, tá bom? Então, o que acontece? Trazer esses conhecimentos, né, a mídia, copyright, eles vão te trazer tomadas de decisões melhores, mas sozinhos ou isolados não vão fazer. Eu não posso, né, eu gosto de falar, tem coisas que eu preciso falar, tá? Em geral, eu preciso nem ter papai na língua, porque o pessoal, existe uma situação que esse pessoal que está sendo chamado, não é por maldade, mas não dá para colocar o seu negócio, a operação do seu negócio, na mão de um especialista que não entende do seu negócio. E isso é um perigo que tem acontecendo. Então, eu falo, né? Não permita fazer. Eu ia falar uma palavra, mas melhor não. Vamos tomar outra palavra. Não permita se fazer, deixar de fazer de palhaço, né? E são coisas assim, cara, imagina o suor que você teve para colocar aquela operação, o dinheiro, investimento, a energia, o tempo que você tem que abdicar das pessoas que você ama, né? Que é um dos valores que eu não abro mão, ok? Mas existem momentos que é necessário para poder proporcionar. Ok, então qual que é a situação? Olha que loucura. Muitos acreditam que fazer um curso ou comprar um. Eu sei que esses colegas, tem colegas aqui, lógico, são excepcionais,
fazem um trabalho bacana, um trabalho bom. Mas sozinho, é, não tem competência para avaliar. Isso é parte ou de um consultor de negócios ou o próprio empresário que faz esse tipo de análise. E aí, só para vocês terem ideia, para a gente dar próximos passos, vamos fazer o seguinte. Bom dia. Tudo bem? Deixa eu me apresentar. Ó, agora, a ideia é falar como é que funciona, né, uma visão geral, ó, de um negócio. Vamos lá. O faturamento, tá bom? Menos os custos envolvidos e vai vir a margem de contribuição. Essa margem de contribuição, ou seja, é o que eu faturo, o que eu cobro, menos os custos envolvidos. E aí, quando a gente fala de custos envolvidos, vamos colocar aqui os custos envolvidos. Deixa eu anotar aqui. Ó, a gente está falando do CPV. Eu estou falando também do CMV, tá? De forma do CSV, ok? Custo por produção vendida, custo de mercadoria vendida e custo por serviço vendido. Galera, não, vou voltar aqui. Seguinte, então o que acontece? A análise é essa aqui. Isso aqui são os custos variáveis, ou seja, olha lá, vamos lá, eu quero trazer isso aqui para vocês. Bom, seguinte, estão aqui comigo? Ó, a ideia é, se você aumenta as vendas, proporcionalmente, os seus custos variáveis, eles acompanham junto. Então, vamos trazer um desenho para ficar mais ativo. Ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar um gráfico, vamos criar um gráfico. Empresarial você não tem. Ó, aqui, ó. Imagina que esse aqui é o seu faturamento. Ó, vamos entender que a sua lacuna. Vamos fazer uma análise de benchmark. Melhor, vamos fazer uma análise de benchmark. A ideia é você começou com esse faturamento. Aí agora, esse especialista te ajuda a fazer o faturamento. Pô, é possível no digital? Com toda certeza. Só que aí que começa, né? Vamos fazer a análise desse benchmark. Existe essa lacuna. Tá vendo aqui, ó? Existe essa lacuna. Essa lacuna que ele trouxe. Só que, quando a gente está pensando na parte de prestar serviço para negócio, uma coisa que a gente tem que estar bem claro é que, ok, ele me ajudou. Só que quanto é que custava? Você faturou isso. Só que isso aqui eram os custos. Quando se analisa, aumentou o faturamento, quer dizer que o custo ficou aqui embaixo? Não, aumentou proporcionalmente. Agora, ó, então não é só fazer vendas. E é justamente aqui que eu falo para ele. Aí a gente fala sobre desenhar um modelo de negócio, né, ou a estratégia, de forma que ele consiga melhorar o faturamento dele. Então, qual que é a ideia que eu vamos falar do estudo de caso. Vamos agora, então, estudo de caso. Verdade. Vamos fazer a visão. Cadê? Deixa eu apagar aqui. Vocês entenderam aqui? Vocês entenderam? Não. Então, ó, vamos analisar o cenário. Empresário, gente, eu só escutei, mas vamos analisar os planos? Qual que é a ideia? Ele queria ir para o digital. Aí, o que ele colocou ele? Cenário 1. Vamos entender as opções, né? Aí começa. Eu vou para um marketplace. Eu vou para o marketplace ou eu vou no meu e-commerce? Uau, excelente pergunta. E aí? Qual que vocês iriam? Prestação de serviço. Manda para mim. Você leva solução para as pessoas. É dividido aqui, né? Legal. Gente, seguinte, ó. Não tem uma resposta certa. É isso que eu quero que vocês entendam. Não tem uma resposta. Por isso que a análise
do financeiro, cadê? A gestão do dinheiro é o que vai decidir se é melhor ele começar por aqui ou por aqui, ou ter os dois. Então, essas aqui são as opções, seria, né? Eu não sei se eu vou tomar marketplace, marketplace para quem não conhece, um Amazon da vida, né? Um Shopee, vender para essas plataformas que já são plataformas que fazem, trazem cliente até a sua porta. Já no e-commerce, você que tem que trazer o cliente até a sua porta. Bastante depende de você. Já nos marketplaces, isso não acontece. O marketplace, ele coloca o cliente na sua frente e oferece o seu produto, ele te ajuda. Só que aí começa, né? Lembra dos custos aqui, ó? Variáveis. Dentro dos custos variáveis, dentro daqui, tem também aqui a parte de comissão. E o que acontece? Esses marketplaces, eles cobram uma comissão do jeito que eles querem, porque é a plataforma deles. A prática no mercado é 10%. Gente, isso não é regra. Estou vendo que o pessoal colocar aqui 10%. Não é 10%. Isso é uma prática que é usada, né? É um costume que foi usado. Só que, de novo, mudou o mercado, mudou as regras dele no contexto de, olha, comissão, não existe um manual, a regra de comissão, se pagar para o vendedor é de 5% a 10%. Não, o marketplace que define qual que é. Coloca os seus dados pessoais, dados da sua família. Não, ele não fez. Exato, entendeu? E aí, qual que é a ideia? Como o marketplace ele determina, o que que acontece? O empresário tem que fazer o quê? O que que ele tem que fazer aqui? Quando ele vai mais, ele tem que aumentar o preço. Aumenta o preço de venda. Aí o que acontece? Começa a acontecer um outro problema. Qual o problema? Se ele aumenta o preço de venda, na percepção, ó, na percepção dos compradores, certo? Na percepção dos compradores, gente, o que acontece? Começa a ficar muito caro. Muito caro. E o que acontece? É caro e barato. Depende, porque hoje, né, os consumidores, eles têm acesso fácil para poder tomar uma decisão se está caro ou barato. E caro ou barato, já tem aí, né, um ganho aqui. Se o cliente está falando que está caro ou barato, quer dizer que a percepção de valor do seu produto não está condizendo a apresentação do preço, do custo dele. Quanto vale? Ou seja, o valor que ele vai entregar é menor, o custo dele, o preço dele é menor que o valor dele. Ou seja, é o valor relacionado ao que ele vai me ajudar, o que ele vai transformar, o que ele vai me ajudar a diminuir ou aumentar no meu dia a dia, no meu negócio. Então, qual que é a ideia? É esse aumento da percepção. Então, mas ó, a gente tem clientes, a gente ajuda empresários que eles têm a operação do marketplace, vende 3 vezes mais, 5 vezes mais, e tem volume de vendas. Por quê? Porque o marketplace faz esse processo de trazer clientes para eles. Já no e-commerce, eles têm que fazer sozinho. E o que acontece? De novo, agora que eu comecei a análise, ele tem que tomar uma decisão. Se eu prefiro ter um volume de vendas maior, uma margem menor, ou eu prefiro ter uma margem maior, mas eu assumo a operação de fazer a aquisição, a atração de clientes, né? Eu falo, colocar cavaletes digitais, né, nas esquinas da internet. E aí? Não tem um certo e errado. Ó, gente, não tem um certo e errado, tá bom? Existe aqui uma decisão. É o que eu falo para vocês. Então, não é falar, uma decisão de marketing, uma decisão de vendas. Não, não. É uma decisão empresarial, é uma decisão de negócios. A grande maioria, né, dos empresários, quando me procuram, a mim e meu time, eles falam assim, a gente está com problema de venda. Eu vou fazer o primeiro diagnóstico. A única coisa que ele não tem problema é a venda. Ele tem problema ou de marketing, ou seja, não está conseguindo atrair cliente, ou o modelo de negócio dele que não está sendo eficiente. Ou seja, ele tem um custo de operação muito alto comparado à margem que sobra da venda do faturamento dele. Aqui, ó, lembra, ó, faturamento menos os custos variáveis vai dar a margem de contribuição. A margem de contribuição, eu vou escrever aqui, ó, é a visão geral, tá? Para a gente analisar, por exemplo, um demonstrativo de resultado. Menos, o pessoal perguntou, o que que é um DRE? Gente, o DRE é uma ferramenta que a gente faz o controle
tá? Da parte do financeiro. A gente usa o fluxo de caixa e o DRE. O DRE é para a gente saber se a empresa ela é rentável ou não. É para você saber se vai ter lucro ou não, ok? Show. Então, ó, mas ó, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso aqui. Eu vou focar aqui, mas eu quero trazer para vocês a visão geral. Senão eu vou perder aqui o fio da meada. Vamos lá. Mais produção, menos. Agora vem os custos. Ó, ok? Os custos fixos. Agora que começa. Então, por exemplo, imagina. Eu vou escrever assim, ó. Vamos fazer conta simples, tá bom? Eu não vou. Deixa eu apagar aqui. Pra vocês entenderem ali o gráfico, né? Vamos fazer conta simples. Então, vamos supor que ele faturou 100. Os custos variáveis dele, ó, desde a produção até comissão, os impostos, tudo mais, eles juntos totalizam 70%. Ou seja, quanto é que ficou para ele de margem de contribuição? 30%. Quer dizer, Cauê, então, que eu tenho, eu tenho um negócio que fatura 100, custo 70, fica 70, 30% de lucro? Não, esse aqui a gente pode chamar de lucro bruto, ok? Agora, com esse lucro bruto, a gente vai vir. Opa, ó, agora que eu vi. Hoje vocês não estão ligeiros, né? Esse grupo tem que estar ligeiro comigo hoje. Mas eu acabei de ver, ó. E aí o que acontece? Aí vai vir os custos fixos. E os custos fixos envolvem aí o prolabório, o salário do time, aluguel, energia, água. E aí, ó, vamos compor que os custos fixos ocupa 20%. Pô, quanto é que ficou de resultado então, Cauê? Vamos lá. Aqui começa a minha palavra resultado. Para mim, quando fala resultado, eu estou olhando isso aqui. Isso aqui é o que me importa. Que é o famoso lucro líquido. Então, nosso diferencial aqui, todas as nossas abordagens, nossa iniciativa, nossa consultoria ela é focada em gerar esse resultado, na última linha. Lembra que eu falei para vocês? Naquela empresa, lá em 2009, 2010, eu aprendi um método para gerar lucro líquido de 5 dígitos, ok? Na última linha, em um negócio presencial, sem vender curso na internet. Ou seja, usando esse conceito de um marketplace e-commerce e estratégias complementares. Então, ficou aqui, vou colocar aqui, ó. Vou colocar até de verde. Ó, 10%. Show. Aí o que acontece? Cauê, eu vou para o marketplace, eu vou para o e-commerce de novo. Aí você tem que entender qual que é esse fluxo do faturamento. Pô, no marketplace, provavelmente o faturamento vai ser maior, só que os custos variáveis vão ser proporcional, vão ser maiores também. Geralmente por causa da comissão. Mas, de novo, Cauê, mas a margem ficou 30%, os meus custos é 20%. E se eu diminuir os meus custos fixos? É aí que começa a nossa transição, né? Essa transição de fazer a transição do negócio offline para online. É justamente ajudar esse grupo seleto de microempresários, vendedores de pequeno negócio, a diminuir os custos fixos, ok? De forma que, proporcionalmente, o resultado aumenta sem necessariamente aumentar o faturamento. Ou seja, não existe uma relação que o faturamento aumentou, o seu resultado vai aumentar. Eu vou trazer aqui para vocês no próximo encontro, tá? A ideia é que eu quero que vocês entendam. Cada uma dessas etapas tem que ser analisada de forma individual. E é justamente aqui que é a nossa especialidade. Fazer as estratégias. Cadê? Cadê? As estratégias necessárias para ajudar esse grupo a melhorar aqui, ó. E depois que a gente desenhou isso dentro de um plano estratégico de transição, ok? Aí a gente começa a falar sobre vendas e marketing. Agora que você entendeu o modelo de negócio, qual que é a projeção do percentual de receita e de quanto sobra lá na última linha do seu negócio, aí a gente pode falar, Cauê, qual que é o próximo passo? Que produto eu vou vender? Uma das primeiras coisas que eu chego é entender o modelo de negócio. Depois eu entendo quais são os produtos que você tem, os principais produtos. Quando
O empresário, nesse caso, ele tinha lá produtos de pet shop. Ração, limpedinho de cachorro. E aí começa a vir perguntas do tipo, olha, aí começa a falar de planos para marketing. Você tem alguma segmentação específica? Tá, você trabalha com pet. Pet é uma coisa ampla. Mas você é especialista em pet, mas só fala de cachorro? Ou seja, ele está sendo específico. Aí ele está segmentando. Ele pode se tornar um especialista naquele nicho. Ah, não, sou especialista em pets, mas tartarugas. Meu irmão tem uma tartaruga, acabei de lembrar. Queria trazer um animal exótico. E aí o que acontece? Isso só depois que eu entender esse jogo aqui, ok? A gente começa a falar para você para tocar mesmo. Então, só para vocês entenderem uma ideia, né? Ele falou, Cauê, começa com o marketplace, aumento, né? Vamos escrever aqui, é melhor, né? É melhor. É justamente, eu uso o mapa mental para vocês entenderem mais a percepção mais fácil. Então, vamos analisar o cenário, as opções e vamos entender as trilhas. Trilha 1. A trilha 1. Ou seja, ele vai para o marketplace, ok? Ele cobra aqui né? Ele tem que ir para o marketplace, como ele sabe que a margem vai, lá no final dele vai ser menor, o que ele faz? Ele aumenta o preço. Então ele aumenta o preço, ok? Ele aumenta o preço. Só que ele tem né? Pô, aumentou o preço. Só que ele pode contar que o marketplace vai fazer o quê? Volume de clientes. Pô, não é tão ruim. Vai trazer cliente. De novo, ó, a grande maioria das pesquisas que eu faço não é problema de venda, é problema de marketing ou de financeira ou do modelo de negócio. Esses três. Geralmente a venda está alinhada, o pessoal sabe defender, fazer a descrição do seu serviço, mas qual que é o maior desafio hoje dos grandes empresários que a gente tem lidado? Muitos têm patina, né? Posso falar, eles patinam, escorrega em gelo, né? Sabe de andar de gelo, escorrega, patina? Para atrair um público novo, para conhecer, né, o seu material, o seu produto. E é justamente os marketplaces fazem isso para você. Ele coloca o público em massa. Só que ele faz o seguinte, ó, eu coloco para você, mas eu quero 50% de comissão do valor da venda. Não, cara, a prática no país, né, na época do meu pai era 10%. Aí, de novo, aí começa a vir decisão empresarial. Vou ou não vou? E é aqui que a gente ajuda fazendo essas projeções, tá? Número de clientes, ok. Só que aí agora, vamos lá, cadê? O aumento do número de clientes, porém, tem uma margem. A gente está falando dessa margem aqui, ó, a margem a margem líquida, vamos falar a margem líquida. Bom, a margem líquida ela é menor. Tá bom. E olha, eu tenho clientes que, meu, tá tocando essa operação e tá muito bem. Então, entendi que, na verdade, não existe uma resposta correta. Agora vamos ver o cenário 2. Cenário 2. Então, eu vou montar um e-commerce. Ele falou, Cauê, eu acho que vou montar um e-commerce. Vai estar tudo bem e tal, né? Ou seja, você pode até diminuir o preço em termos de percepção de valor, né? Quando comparado é menor. O preço, vou colocar médio, né? Porque depois eu vou fazer um outro contraste. Vou colocar um preço médio. Só que tem uma situação. No volume de clientes, já baixa. Por que que baixa? Por que que baixa nessa situação? Escreve aí no chat para mim. Escreve aqui para mim. É, gente, ó, na verdade, abaixa, né, esse volume. Por quê? Porque agora não tem mais marketplace, não tem mais alguém promovendo. Então ele tem que começar a fazer isso sozinho. Estão entendendo? Então ele que precisa começar a fazer essa promoção, ele que precisa começar a atrair, ele que precisa colocar os cavaletes, né, colocar as publicidades na frente dos clientes. E muitos, né, a grande maioria não tem essa expertise e não tem tempo. O grande problema do empresário é que não tem o tempo para aprender. Então, cara, tudo bem. Ok, começou e-commerce, preço médio ele deve diminuir, beleza? Ou seja, se tornou, né, vantajoso na percepção, só que aqui, ó, no volume de clientes, e aqui é uma coisa muito importante. Ou seja, quanto maior volume de clientes chegando no seu negócio, conhecendo o seu negócio, maior a possibilidade de vendas acontecer.
Em compensação aqui também, ó, a margem líquida, ela é maior. Aqui, ó, então, por exemplo, esses são dois caminhos. E agora não tem um caminho exato. O que eu sugeri para ele, tá? Deixa eu falar para vocês. Qual que foi o caminho e o escritório transição digital? Primeiramente, a gente identifica. Hoje você tem um dinheiro para aportar na criação de um e-commerce? Ó, já tem, ó, a partir dessas perguntas que a gente começa a entender para onde a gente vai direcionar. Cauê, eu tenho. Então, você tem dinheiro? Então, vamos começar para o e-commerce. Cauê, mas o volume de vendas, né? O volume de clientes, né? Ou seja, você mantém o seu preço, um preço competitivo, não precisa ser o menor. Eu geralmente não incentivo meus clientes para tipo, o menor, tá? Mas aí onde a gente coloca energia? Na prospecção de clientes. Ou seja, fazer clientes bater na sua porta. Você tem esse produto aqui. Com o quê? Com ofertas. Ofertas. Ofertas com características. Deixa eu colocar aqui, vou colocar até junto, ó. Ofertas com características de conteúdo. E aí o que acontece? Ao invés dele abrir mão da margem, ou não, tem um volume de vendas, mas de margem menor. Tá. Ele mencionou alguma coisa que a margem dele estava na faixa de uns 30% quando se ele optasse pelo e-commerce. Ele, poxa, 30% contra 5, 10? Eu coloco energia no de 30 e vou melhorar os meus processos para que esse 30 aconteça. Entendeu? Então, qual que é a ideia? Vamos partir para o e-commerce, porque ele tinha. Se ele não tinha, aí talvez seja necessário realmente partir para o marketplace para começar a expansão, ele começar a fazer as vendas, entender, né, a dinâmica do processo, e aí ele acumular um dinheiro para depois investir. Mas esse empresário já tinha. Então, vamos começar o e-commerce. E qual que é a ideia? Coloca um preço competitivo, a gente vai colocar energia na prospecção, como? Através da criação de ofertas. E a gente vai ajudar. Então, um dos projetos que a gente ajuda o nosso cliente, que a gente está ajudando, né? A gente vai começar a ativar ele na semana que vem, ok? É fazer essa parte de publicidade dos produtos dele. E aqui a gente tem dois tipos. Você faz oferta direta ou oferta indireta. E é justamente aqui que começa, eu quero que vocês entendam a importância de a gente falar, poxa, eu vou fazer, vou aumentar as vendas. Aí lembra do gráfico? Aumentou a venda, mas o custo variável vai junto. Então, não é só venda. Só que o que acontece? Quando a gente definiu ajudou essa estratégia para ele, a gente está pensando justamente aqui, ó. Cadê? Não, 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 aqui. Aqui e aqui. Como fazer o modelo de negócio dele, que é uma escritura presencial, tem aluguel, e aí que a gente começa a envolver esse processo de digitalização. Ajudar ele a tomar decisões para que ele consiga reduzir os custos variáveis, os custos fixos, e vão impactar diretamente no resultado. Por quê? Se aumenta a venda dela está relacionada, vamos supor que eu vendi a venda a 100%, tem um custo da taxa de cartão, tem os impostos envolvidos, então isso acaba, se você vendeu a 100%, não, você não vai, lá na última linha do lucro, não vai ter 100%. Mas, se você conseguir reduzir os custos, seja os variáveis ou os fixos, lá no lucro é 100%. O quanto você conseguir otimizar esses custos, lá no lucro vai aparecer de forma 100%. E aí que começam as estratégias que a gente fala que é o nosso processo de digitalização. Ajustar o modelo de negócio atual para vender na internet, vender também no presencial. Usar a internet como uma ponte para aumentar o faturamento, aumentar o número de clientes batendo na sua porta, ou pedindo o orçamento, ou ligando para pedir informação. E, gente, olha, eu gosto de cliente pedir informação, eu gosto de cliente pedindo. Fazer pedido, seja pedido. Eu gosto de cliente
É que o que acontece? Informação é um negócio. Eu não gosto. Deixa eu trazer aqui o princípio que vocês falaram para você, né? Informação. Eu vou trazer aqui para vocês para contextualizar. Para não deixar aberto aqui já girou. Quando eu falo de informação, eu não gosto de cliente que não ficar pedindo, eu quero, estou pedindo um orçamento. Ele fala uma palavra, acho que melhor era orçamento. Cliente pedindo orçamento, não, eu quero orçamento. A gente ligou, eu já tenho que ter um processo de fechamento para fechar. A gente não vai sair dali. Ele vai sair dali com um serviço, um produto fechado. É esse o caminho que eu gosto de atuar, ajudar esse time. E, justamente, entendendo todo o modelo de negócio, a gente vai entender, né? A gente define os processos de cada uma das etapas, a gente vai analisar na íntegra como que funciona e vai proporcionar, vai é, dar um plano para selecionar a otimização em cada uma das fases do negócio desse empresário. Então, galera, é isso. E é justamente pensando nisso que aí a gente criou, né, uma oportunidade, deixa eu trazer aqui para vocês, que a gente pode ajudar você a fazer essa transição do offline para o online, de uma maneira simplificada. Ajudar que nem a gente está ajudando esse empresário, ok? E a ideia, por exemplo, primeiramente, como é que a gente vai ajudar você? Vamos falar dos ganhos que você vai ter. Primeiramente, a gente vai ajudar, vamos lá, a ter um aumento nas fontes de receita. Em outras palavras, ele vai ajudar vocês a diversificar as fontes de receita, ou seja, outras opções para monetizar o seu negócio, gerar receita e lucro. Tá bom? Segundo, vamos lá. Ó, a gente vai ajudar vocês também na expansão, tá bom? Do que? Dos canais de vendas. Em outras palavras, a gente vai ajudar você a explorar novos pontos de venda. No digital, existem inúmeras opções, mas nem todas ela vai ser realmente eficaz para o seu modelo de negócio. A gente tem, por exemplo, né, no modelo de negócio, a gente tem clientes que trabalham com parte de transporte, tá? O que acontece? Para eles, no modelo de negócio deles atual, não faz sentido, por exemplo, explorar um fundo de prospecção, né? Uma campanha de aquisição e prospecção, onde o cliente deixa um e-mail para receber uma informação. O cliente, geralmente, nesse tipo de serviço, ele tem a informação imediata, ele já tem um telefone contato ou direto no WhatsApp. Então, a gente desenha toda essa estratégia. E aí, por exemplo, vamos explorar quais canais de venda. A gente vai definir de acordo com o seu modelo de negócio. A gente vai desenhar esse modelo atual, esse modelo, a gente gosta de falar, né, um modelo enxuto. Por quê? Porque vamos pensar em reduzir os custos fixos, tá? Os custos variáveis, vamos abaixar eles, para que forma que deixa eu apagar aqui. Aqui lá na última linha, aqui ó, do resultado líquido, ok? Gere maior retorno, certo? Maior resultado. Vamos lá, terceiro momento, tá bom? A gente vai fazer toda a adaptação, toda a adaptação do seu modelo. Então, vamos colocar assim, de toda a digitalização do seu modelo atual para esse novo melhorado modelo, mas sem perder a essência, tá? Não vai perder a essência, vai manter. Quarto momento, vamos falar. Falei, poxa, o que mais? Pô, vai ajudar mais? Vamos. A gente vai ajudar vocês no desenvolvimento. Bom, desenvolvimento não. A gente vai ajudar a desenvolver já. Ó, então vou colocar desenvolver e implementar estratégias personalizadas, ok? De quê? De
Opa, transformação digital. Ou seja, a gente vai falar de estratégias de marketing, estratégias de venda, estratégias relacionadas a brand, certo? A gente vai falar sobre tudo isso, a gente vai ajudar você. No quinto momento, a gente vai falar sobre como otimizar, né? A gente vai mostrar para vocês os passos para otimizar os processos da sua operação, do seu negócio. Então, você está gastando, né? Isso vai gerar o quê? Um aumento na eficiência, eficiência operacional. Bom? E outra coisa importante, nós vamos mostrar para você, né? Você vai ter acesso, tá? Às ferramentas mais modernas, tá? As ferramentas que vão auxiliar e vão automatizar todo esse processo de venda. Então, eu vou ter que ficar atendendo, né? Porque a grande maioria dos negócios presenciais ainda atende o telefone, o e-mail, e é uma coisa muito manual. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer essa transição para a automação, envolvendo o quê? Tecnologias avançadas. E já são tecnologias testadas, já são usadas, né? E o mais importante, a gente vai ajudar a construir. Ó, vamos mudar. Vamos solidificar, porque você já tem um negócio, né? Tentando melhorar, solidificar a sua presença no mercado. E eu estou falando de uma presença online. A gente vai ajudar a desenvolver uma presença online, ó. Eu gosto de usar o termo, porque é isso mesmo que ela faz. No digital a gente consegue fazer isso. Impactante. Então é o seguinte, se você tem o interesse em fazer essa transição do seu modelo de negócio para o digital, está procurando, né, uma empresa séria, com um processo validado. Falei assim comigo? Perdi vocês, peraí. Do nada. Então, está procurando uma empresa séria, né, que vai te mostrar um plano estratégico validado. E, ó, um plano meticulosamente desenhado para fazer a transição do cenário offline para o WhatsApp, né, do top do online. E de uma forma segura, sob o seu controle, passo a passo. Em outras palavras, né? Nós vamos, junto com você, desenhar e acompanhar você no processo detalhado para levar a sua empresa a um novo patamar com o auxílio do digital. Beleza? Então, tem interesse? Faz o seguinte. Se você está aqui vendo essa gravação, né, e vocês estão aqui comigo, ou vocês estão aqui comigo, o meu time vai colocar para vocês podem ficar, a gente vai tentar a reunião, a gente vai colocar para vocês o link para falar com o meu time. E para você que está vendo essa gravação em algum lugar, seja no Facebook, no YouTube, lá embaixo vai ter um link para você conversar com o meu time, para você saber mais sobre esse processo de transição do offline para o online. Como é que nós conseguimos ajudar o seu negócio? E aí você vai ter as possibilidades. E é melhor, ó. A gente faz a transição e te ajuda a vender. Olha que legal. A gente ajuda a fazer toda essa adequação do modelo de negócio, ajuda a definir todas as estratégias de vendas, marketing alinhado ao financeiro e vamos te ajudar a vender. E eu estou falando vender todo santo dia. E aí? Interessante? Legal. Seguinte, clica no link abaixo, conversa na time, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou ficando por aqui porque já já vou entrar numa reunião, uma consultoria aqui no escritório. Um forte abraço. Eu fui. Fica com Deus. Eu fui.